Boa noite, amada igreja do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, um Deus maravilhoso, lindo, como nós cantamos aqui, lindo és. Ele sempre foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos abrir a palavra de Deus num salmo bem conhecido da igreja. Raspou ali a dona Vânia, que abriu no 24, eu vou no 23. Eu falei, epa, quase foi. Tremendo aquele salmo 24 também. Salmos de número 23, toda a igreja, todos conhecem. Salmos de número 23. Peço ao pastor que leia e ore. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Te bendizemos e te louvamos, Pai, pelos louvores, pela ministração, no meio das quais o Senhor habita, e agora junto à tua palavra que nos será ministrada pela tua serva, a pastora Nayuf, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo para nos transmitir aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E desde já, agradecidos, focados e reverentes à tua presença e à tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um salmo maravilhoso, né? Fala do senhorio de Deus. Acho que todos, até que não tem Deus, conhecem esse salmo. Porque em casas é aberto nesse salmo, ou então no Salmo 91, sempre as pessoas conhecem. E ele é um salmo maravilhoso. Eu não vou falar sobre todo o salmo, eu quero me deter nos versículos 1 e 2, principalmente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. É aqui que eu quero me deter. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu li todo porque ele é lindo demais. Eu falei só um versículozinho dele, eu não queria. Só para a gente ter a amplitude, o contexto dele todinho. Mas eu quero me deter no versículo, principalmente no versículo 2, quando ele fala, ali me faz repousar em pastos verdejantes. Foi esse versículo que me chamou a atenção. Um tempo desse, a irmã Nazaré me mandou um vídeo, e eu achei muito tremendo, que falava justamente sobre os pastos verdejantes. Quando nós imaginamos pastos verdejantes, e com certeza a gente olha e vê assim, né? Pastos verdes. Onde tem a água, quando ele fala depois, junto das águas de descanso. Pastos verdejantes. A gente imagina realmente assim. Realmente é. Isso é um pasto verdejante. Onde nós podemos ver o verde do alimento ali que ele está conduzindo. O pastor está conduzindo as suas ovelhas. Aqui ele faz uma comparação do pastor que conduz as ovelhas. E naquela época nós sabemos que existiam muitos rebanhos. Muitos rebanhos. Por isso a comparação. Quando ele fala do pastor que guia as ovelhas. E Deus compara ele como supremo pastor. Ou um pastor que guia a igreja com as suas ovelhas. Ou o supremo pastor que fala com a sua igreja. Há uma comparação dessa magnitude que Deus fala conosco. E ele fala que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar. O que eu achei interessante aqui
é que ele não fala assim, ele me faz comer dos pastos. Com certeza a gente come em pastos. As ovelhas comiam em pastos verdejantes. Mas ele fala em repouso, em repousar em pastos verdejantes. A confiança que uma ovelha tem no seu pastor, ela é grande. Não sei se vocês lembram do vídeo que eu coloquei aqui há um tempo atrás, quando o pastor chamava as suas ovelhas. Quando qualquer um chamava, toque, 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 as ovelhas não vinham. Aí vinha outra, não vinham. Aí o pastor só foi ele fazer lá o que ele está acostumado a fazer, como ele, no caso, como ele prega a palavra de Deus, né? Que as ovelhas todas vieram. Coisa mais linda, verídico, não é um vídeo real de ovelhas e pastores. O pastor com as suas ovelhas. E ele fala aqui em repousar em pastos verdejantes. O que me chama a atenção é, quando é que a ovelha ela repousa? É muito interessante. Da outra vez eu falei de ovelha, né? Falar de ovelha de novo. Mas assim, é muito interessante quando é que a ovelha de verdade, ela repousa. E assim somos nós como ovelhas, porque o Senhor nos compara a essas ovelhas. Né? Que nós possamos fazer uma comparação da nossa vida diante de Deus, diante da palavra que é ministrada, diante do que Deus tem ministrado para as nossas vidas. E a relação que as ovelhas têm com o pastor, ela é muito íntima. Ela é uma relação de muita confiança. E para a ovelha se sentir segura, ela só consegue realmente, como dizer, repousar, descansar, deitar. A ovelha ela só deita quando ela se sente segura. Se ela tiver algum temor, alguma tensão, alguma fome, alguma coisa que esteja incomodando, ela não consegue se deitar. A ovelha não consegue relaxar, ela não consegue deitar. No caso aqui, ele me faz repousar. A ovelha não consegue repousar se ela não se sentir segura. Se ela se sentir ameaçada, ela fica alerta, ela fica tensa. Ela não consegue relaxar e repousar. Porque uma coisa é deitar, uma coisa é repousar. Descansar, relaxar. Quando a gente repousa, a gente está ali, a gente chega na nossa casa, que a gente vê que está tudo direitinho, está todo mundo em casa, está tudo acertadinho, a gente vai descansar, a gente vai repousar, porque a gente está relaxado, seguro com tudo aquilo, a gente está sem nenhum temor. Mas, se algo, nós como pais, se um filho não estiver em casa, se foi para algum lugar, a gente consegue relaxar? A gente não consegue, a gente fica pensando, tenso, a gente só relaxa quando o filho chega em casa. Então, o Senhor, Ele é o pastor, Ele nos conduz a esses pastos. Mas nós temos que estar seguros na presença de Deus, sem temores, sem medos. Porque o pastor, ele protege as ovelhas do lobo. Ele protege as ovelhas como Davi, do urso, do leão. Ele protege as ovelhas de todo o intento que vem contra aquele rebanho. Porque ele está atento. A ovelha por si só, ela não tem a visão longa. Ela não tem uma visão ampliada. Ela não tem uma visão que vá ver o que está acontecendo. E o pastor, ele está ali vendo todas aquelas ovelhas, ele olha todo ao redor, e vê se não tem nenhuma ameaça, se não tem nenhuma que está foragida. Ele tem que ter essa visão. Por isso que maior responsabilidade tem um pastor. Porque ele tem que ter toda essa amplitude. E o zelo que um pastor tem por suas ovelhas, ele é muito grande. Até ao ponto de muitos pastores, no rebanho falando realmente, eles dormem na porta do aprisco. Eles se deitam e ficam ali preocupados com todo o seu rebanho. Então a ovelha, ela só descansa, como o Senhor fala aqui, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ovelha só consegue repousar quando ela está em segurança. Quando ela está plenamente certo de que ela está bem, ela está segura, que não tem nenhuma ameaça. E o pastor proporciona essas condições adequadas para que as ovelhas se deitem.
Assim é o pastor de uma igreja, assim é o nosso pastor. Ele se preocupa ao ponto de deixar todo mundo tranquilo, todo mundo possa descansar, repousar, para que possa se deitar. Um rebanho inquieto não dá, no caso deles, bons lucros lá. Quando eles têm aquele rebanho enorme, eles têm que alimentar, eles têm que cuidar. E se o banho for um rebanho inquieto, eles vão ter perdas grandes com relação àquele rebanho. No caso aqui, nós, quando um rebanho ele é inquieto, nós temos perdas, não é de lucro, é de salvação. Pessoas se perdem, pessoas que não estão bem no rebanho, que não se atentam para aquilo que o pastor está falando, ministrando, aquilo que Deus está colocando no coração daquela igreja. Quando ela não se atenta para aquilo, ela acaba se perdendo e perdendo a sua própria salvação. Porque ela está inquieta, ela não está na presença, buscando, ouvindo, interagindo, obedecendo aquilo que está sendo ministrado para as nossas vidas. E outro ponto que faz com que as ovelhas não consigam repousar, mesmo em grandes pastos verdejantes, é a tensão, a rivalidade que tem umas contra as outras. Se você já viu algum tipo de rebanho, você vê que as ovelhas, elas mordiscam umas às outras. Há aquela tensão. Elas se mordem. Será que isso acontece dentro da igreja espiritual? Eu nunca vi ninguém mordendo ninguém. Literalmente, né? Mas as ovelhas se bicam, né? Ficam se mordiscando, a desavença. É aquilo que sempre é pregado aqui com relação à unidade. Um olha torto para o outro, não perdoa o outro. Ah, o fulano não olhou para mim, não falou, não me cumprimentou. Ah, o fulano isso, aquilo, outro. Ah, porque o fulano eu vi isso aqui. Há uma desavença, há atrito dentro da igreja. As ovelhas estão se mordiscando. E no pastoreio das ovelhas, quando há isso, tem que ter um pastor para eles direcionar essas ovelhas e elas pararem com aquilo, porque enquanto elas estiverem nesse atrito, elas não conseguem repousar. Elas não conseguem se deitar, elas não dormem, elas não descansam, enquanto há esse tipo de atitude entre elas. Primeiro a segurança, depois essa rivalidade, esses atritos, os que querem dominar, os que querem falar, os que querem se sobrepor sobre as outras. No caso aqui, elas não conseguem relaxar para repousar. Ovelhas espantando ovelhas. Lá no rebanho, as ovelhas, elas acabam espantando as mais novas ou as outras ovelhas pelo fato de estarem mordendo. Elas acabam distanciando as outras e elas acabam se perdendo, porque quem quer ser mordido? Nem animal gosta de ser mordido, não é verdade? Então, quando elas sentem aquele, elas vão para longe e acabam se perdendo. Será que nós, como igreja, estamos fazendo muitas vezes isso, mordiscando e afastando ovelhas do aprisco, da presença de Deus, pelas nossas atitudes, por falar mal de alguém? Isso é mordiscar, isso é rivalidade, isso é se levantar contra. O Senhor fala que Ele comigo não ajunta, espalha. É muito sério. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de conflito no rebanho, é uma debilidade. E nós temos que olhar para as nossas vidas e não permitir que sejamos muitas vezes usados pelo inimigo para afastar pessoas da presença de Deus, da casa de Deus. Então, até então são dois tipos de coisas que não permitem que a ovelha venha repousar, mesmo em pastos verdejantes. E lá, quando só a presença do pastor é suficiente para que essa rivalidade seja esquecida e o rebanho seja tranquilizado. A presença do pastor causa uma enorme diferença no comportamento do rebanho.
Então nós temos que ter um direcionamento. Nós temos o Supremo Pastor que bota, o Senhor fala na sua palavra, obedecei os meus pastores, guias, mestres, na presença, na palavra. Nós temos que ser obedientes para que nós possamos permanecer e para que nós possamos repousar, para que nós possamos comer o melhor dessa terra, para que nós realmente possamos fazer parte desses pastos verdejantes na presença de Deus. Nós temos que estar calmos para que nós possamos ficar satisfeitos na presença do Deus Todo-Poderoso. E outra coisa que faz com que as ovelhas não consigam descansar são os parasitas, os carrapatos, as moscas. Eles não conseguem repor. Quem consegue, irmãos? Se a gente, quando é criança, tem piolho, não dorme. O animal não sabe catar, não sabe se... Às vezes um vai no outro para poder tirar, né? Mas eles não conseguem relaxar enquanto tem parasita nele. Se tiver algum parasita, as falsas doutrinas, as heresias, as fofocas, tudo isso é parasita na casa de Deus. E todo mundo fica tenso. Quando a gente não consegue relaxar, irmão, alguma coisa errada na nossa vida. A gente tem que primeiro prestar atenção nisso. Se alguma coisa não acalma o meu coração, está deixando ele ficar atribulado, se eu fico todo o tempo pensando naquilo, alguma coisa está errada na minha vida. Não é na vida dos outros, não. Porque a gente atribui a nossa angústia aos outros. Ah, porque fulano falou isso, porque fulano fez isso, ou porque fulano não fez isso. E aquilo agonia o nosso coração e a gente não consegue relaxar. Porque a gente está preso num pensamento que não provém do Senhor. Um parasita na nossa vida. E se não existir a presença do pastor para botar o remédio, para passar os sei lá, alguma coisa que passe para tirar aquele parasita do corpo daquela ovelha, ela não vai conseguir dormir. Então, para eles, ela não vai relaxar, não vai ser uma boa ovelha, não vai ser um bom rebanho, porque um bom rebanho é um bom rebanho tranquilo. Tranquilo, como fala o Salmo aqui. Ele não está dizendo que nós não teríamos problemas, mas nós relaxaríamos porque nós sabemos quem é o nosso pastor. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor. Como ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Confiança. A ovelha, ela confia totalmente no seu pastor. Plenamente. Mesmo ela não está vendo lá na frente, mas ela sabe que o pastor tem e quer o melhor para ela. E outra coisa, a ovelha não consegue dormir se ela tiver com fome, ela não consegue repousar. Quem consegue? A gente não consegue também. Ela não consegue descansar, repousar em pastos verdejantes, se ela estiver com fome. Aí entra um momento que realmente eu quero chegar, no comer. O pastor que nos conduz a esses pastos, que nos permite repousar nesses pastos. Porque, primeiro, ele nos está dando segurança. Segundo, ele está o quê? Lembrar o segundo? Não deixa a rivalidade ter no meio do povo, no meio do seu rebanho. Ele limpa as suas ovelhas, não deixa nada de ruim, nenhum parasita estar nelas. Eles são ovelhas limpas, saudáveis no rebanho. E ele dá bom alimento para as suas ovelhas. Aí elas vão estar saciadas, poderão repousar, como é o caso aqui, em pastos verdejantes. E aqui eu quero chegar, nos pastos verdejantes, o comer esse pasto verdejante. É uma coisa muito tremenda, o pasto verdejante. Claro, o pasto geralmente verdejante que a gente imagina é assim, e realmente tem pastos assim. Não estou falando que não tenha pastos. Os pastos verdejantes geralmente são assim, verdinhos. Só que eu tive quando eu assisti esse vídeo, Deus me deu uma outra visão
de pastos verdejantes. Como eu falei, não é que não tenha esse tipo de pasto. Fique bem claro, irmãos. Existem, o Senhor nos conduz sim a pastos assim, mas existem pastos verdejantes que muitas vezes na nossa vida é dessa maneira que daqui a pouco nós vamos assistir. A gente olha e não encontra. Onde está? Onde eu vou me alimentar? E eu peço já lá em cima que já coloque no ponto de colocar o vídeo, para depois nós finalizarmos. Vamos assistir o vídeo e vamos depois ainda concluir a palavra. Mas eu quero chegar aqui. Quando tudo isso acontece na nossa vida, aí a gente entra nos pastos verdejantes. E uma visão que eu quero que você tenha com relação à provisão de Deus. O que realmente um pastor provém para a sua igreja. O que realmente o Supremo Pastor, através da vida de irmãos, através de pregadores, dos pastores que conduzem um rebanho. Como é necessário nós termos a visão do Espírito Santo na nossa vida. Já está certinho aí? Ok. Alguém aqui? Por favor, Sandro. Está travado aqui o pé. Believe it or not, this is called wilderness midbar. Volta só um pouquinho but que it's não also pegou do called green começo. pastures. Now, when you take a Westerner here, Já, pode soltar. Você atenta bem, porque não consegui traduzir. Não é traduzido, não, é. believe it or not, this is called wilderness midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up, watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those, rock-eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is, there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now. You can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough. Que coisa linda, né, irmão? Já. Acho que está travado ainda aqui, alguma coisa. Tremendo, né, irmãos? A gente vê assim, o que Deus me reportou
quando eu vi esse vídeo do maná. Deus dava o maná por porção. Ele não falava assim, olha, guardem o maná, eu vou deixar cair esse maná todinho, botem em vasilhas, coloquem em vasilhas, agora o maná é suficiente, vocês podem guardar por um mês. Ele fez isso. O maná era dado todos os dias. A provisão, ela era diária. Tá aí. Quando eles guardavam, apodrecia. Eu vejo assim a mão de Deus na nossa vida. O Senhor me deu uma visão diferenciada dos pastos verdejantes. Não sei se vocês tiveram essa visão. Que Deus nos provém naquele momento. Ele não falou assim, olha, eu vou botar vocês aí nesse pasto, agora eu vou deitar porque vocês têm muita comida aí para comer, então eu vou ficar relaxado porque vocês têm a provisão aí para sempre. Deus não age dessa maneira. Como ele falou, será que Deus tem agido assim na sua vida? Tá aí, vai, sim, até o pastor relaxaria. Até o pastor da ovelha, eles estão comendo, então eu vou fechar meus olhos aqui, vou dormir porque está tudo bem. Eles estão comendo, estão regalados. Não é assim na nossa vida. Então eu tive uma visão diferenciada. Vocês viram as pastoras lá, quando elas sabiam exatamente onde conduzir pela brisa, pela umidade. Elas têm a sensibilidade de saber onde eu vou conduzir o meu rebanho. Olha, como um pouco aqui tem nessas... A gente olha lá, parece que as ovelhas estão comendo o quê? Pedras. Quem olha diz que elas estão comendo pedras, mas ali elas estão sendo alimentadas, conduzidas. Elas normalmente não sabem onde tem aquele pasto. Se colocassem elas lá, elas não saberiam para onde ir. E as pastoras ali estavam conduzindo cada rebanho para um lugar onde elas estavam sentindo. É aqui, olha, eu estou sentindo a brisa vindo dali, bora para cá agora. E ali, aquele rebanho estava saciado. Sai de lá saciado. Às vezes a gente quer as coisas... pastos verdejantes. Como eu falei, não estou desmerecendo que existam pastos assim. Deus nos conduz sim. E haverá um pasto verdejante eterno, onde realmente nós nos saciaremos por toda uma eternidade, sem medo. Porque nós sabemos que lá a segurança é total. Nós sabemos que lá não haverá rivalidade entre o povo de Deus. Nós sabemos que lá nós não teremos fome. Nós sabemos que lá Deus dá a provisão para as nossas vidas e nos conduz em total segurança, em total... Lá não terá parasita, lá não terá nada disso. Mas enquanto nós estamos aqui, como o maná, Deus nos conduz a esses pastos e Ele nos dá a provisão. Por isso que o Senhor fala assim, olha, não se preocupe com as coisas. Não se preocupe com as coisas. Tendo o que comer e o que vestir, alegra o teu coração. Não se preocupe com o dia de amanhã. Eu é que sei o amanhã. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do alto. Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas, quando Deus está falando, eu é que te conduz a pastos verdejantes. Você pode olhar e pensar que é um deserto, mas ali há pastos verdejantes. Porque eu vou te conduzir ao lugar certo, ao momento certo, na hora certa. Não te preocupa com daqui a 15 minutos, como ele falou ali. 15 minutos, o pastor vai conduzir. O pastor vai prover. O pastor vai realizar. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos realmente Ele nos conduz a pastos verdejantes. Mesmo que aos nossos olhos, a gente olhe e diga, é um deserto, Senhor. Eu não consigo ver. Mas Deus fala, realmente, você não consegue. Mas eu sei onde tem pastos verdejantes. Aí onde você não pode ver. Esse é o Deus que nós temos que acreditar. Esse é o Deus que nós temos que seguir. Esse é o Deus que nós temos que confiar. Aquele, como no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Será que nós temos descansado, confiado, porque os nossos olhos estão vendo um deserto? Os nossos olhos veem um deserto. Mas quando ele botou a câmera perto das pedras, em alguns lugares, nossa, aquela planta verdinha, que aos olhos humanos ali a gente não consegue enxergar.
O Senhor fala, nós temos que viver pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos. Nós temos que acreditar que Ele é o nosso pastor e nada me faltará. Que Deus tem provido alimento para a sua igreja. Que Deus tem provido segurança para a sua igreja. Que Deus tem provido o perdão dentro da sua igreja. Que Deus não permite parasitas dentro da sua igreja. Muitas vezes nós não entendemos como Deus age. Nós não entendemos como Deus se manifesta. Mas muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas porque nós não respeitamos o que Deus está falando. Queremos agir da nossa maneira. Não confiamos no pastor. Queremos alimento do nosso jeito. E acabamos comendo o que não presta. E acabamos tendo infecção. E acabamos tendo problemas estomacais, espiritualmente falando. Porque nós não nos deixamos conduzir pelo nosso pastor. E quando eu falo nosso pastor, o Senhor que conduz a sua igreja. Através dos seus líderes, das pessoas que pregam aqui. Porque, irmão, quem quer que seja que suba aqui, está sendo boca de Deus. Está sendo canal do Espírito Santo de Deus. Deus usa os seus canais. Deus usa cada um para falar com a sua igreja. E nós temos que respeitar. É algo muito sobrenatural. É algo muito maravilhoso. E nós temos que ter essa certeza de que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Ah, Senhor, só vejo pedra. Não consigo ver. Eu vou te conduzir. Eu estou te conduzindo. Cada palavra ministrada, Deus está nos conduzindo. Cada vez que você busca um aconselhamento, cada vez que você busca a presença de Deus, Ele está nos conduzindo. Cada vez que você pede oração, Ele está nos conduzindo a pastos verdejantes, a repousar, a confiar. A confiar, irmão, pode estar como fala no 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Então, ainda que eu ande, ainda que os seus olhos vejam o vale da sombra da morte. Qual é o vale da sombra da morte para você? Pode ser aquela tribulação terrível que você está passando. Muitos, eu creio, se eu perguntar quem está passando por tribulação, acho que 95% levanta a mão. E os 5 é porque ainda não sabe que vão passar. Mas os 95 estão passando. Né? Então, os outros estão naquele momento da bonança, porque o Senhor também, Ele nos dá bonança, né, irmãos? Mas sempre tem tribulação na nossa vida. Pode ser aquele momento terrível na sua vida. A gente passa pelo vale da sombra da morte. Pode ser uma doença. Pode ser um problema na sua família, com seus filhos, com o marido, com a esposa. Aquilo que você está passando. Porque para o outro pode parecer tão pequeno. Mas para você é o vale da sombra da morte. Aquilo que a gente está passando é terrível. O vale da sombra da morte. Não temerei. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Ele fala comigo. Ele me conduz. Ele me faz repousar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Às vezes as pessoas podem olhar para você, olhar para mim e falar assim, parece tão indiferente. Parece que não está passando por nada. Parece que não está agoniado. Parece que... Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou repousando em pastos verdejantes. Em meio ao deserto, eu repouso, porque eu sei que Ele vai me conduzir aos pastos verdejantes. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. Me faz deitar nesses pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o nosso Deus. Um Deus provedor, um Deus que dá descanso. Um Deus que faz a ovelha descansar, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio àquilo que parece terrível, descansa. Porque a minha leve e momentânea tribulação
produzirá para cada um, para a minha vida, para a sua vida, o quê? Eterno peso de glória. Às vezes nós nos preocupamos, nos limitamos muito com as coisas desse mundo, quando os nossos olhos têm que estar além dos montes, daquilo que nós estamos passando. Nós temos que estar assim. Deus é que faz a obra. Irmãos, muitas vezes para a gente aprender isso, a gente tem que levar muita lambada do Senhor. A gente passa por coisas assim que pá, até o ponto de falar assim, está na mão do Senhor. Às vezes você pode estar passando por um momento financeiro difícil. Meu Deus do céu, Senhor, parece que não tem. Deus proverá. Deus é o Deus provedor. Nada me faltará. Ah, mas está, nada me faltará. Repousa. Às vezes Deus está fazendo isso para a gente aprender a descansar nele. Deus está permitindo isso na minha vida para que eu aprenda a descansar, para que eu aprenda a confiar. Eu não me esqueço do testemunho da Extra quando ela perdeu o filho dela, que ela falou assim que Deus permitiu isso para que pudesse ser trabalhado isso na vida dela. Porque Ele queria fazer um milagre na vida dela. Muitas vezes Deus quer fazer um milagre aonde? Na nossa vida. Começando em nós. Para que nós venhamos entender lá na frente, podermos glorificar o nome do Senhor. E em nada, dizer, Deus, não, a gente vai glorificar, porque Deus está trabalhando na minha vida. Se você está passando por alguma coisa, pega esse salmo para você e repouse em pastos verdejantes. Nesses pastos aqui que eu mostrei para você. Mesmo em meio ao deserto, repouse, porque Deus vai te conduzir àquele pasto. Está difícil. Confie, porque Deus vai te conduzir a esse pasto. Ele é Deus, Ele nos dá refrigério. Ele é um Deus que nos dirige através da sua palavra. Ele está fazendo assim, olha meu filho, é por aqui. Não sei, Senhor, mas eu acho melhor ir por aqui. Mas Deus está falando na sua palavra, vá por aqui. Mas nós achamos que é melhor ir por ali. E o que acontece? A gente não consegue achar o que comer. Nós não conseguimos achar a segurança. Nós acabamos sendo infectados por parasitas e acabamos em desunião. Porque nós não aprendemos a ser conduzidos pelo Senhor. A respeitar a voz de Deus. O Senhor, em tudo, a gente tem que nos conduzir a essa palavra, a nos reportar essa palavra, dizer assim, Senhor, essa aqui é a tua vontade? Será que essa é a tua vontade? Tudo nós temos que colocar no propósito de Deus, nas mãos do Senhor. Tudo. Mas tudo, irmão, ou ele é senhorio da tua vida, ou ele não é. Porque se há alguma coisa na minha vida que eu não me reporto a essa palavra, que eu não obedeço a essa palavra, é porque eu não vivo a palavra. O Senhor fala que no Antigo Testamento havia os 10 mandamentos. Se eu não cumprisse eu era réu de todos, porque eu não estava cumprindo. Se eu guardo o Senhor, se eu guardo a palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, muitas vezes, sendo aquilo que eu não quero, eu estou sendo obediente ao Senhor. Eu estou vivendo a palavra de Deus. Eu estou diante do Senhor. Muitas vezes a gente perde até o respeito. Perde a confiança, perde, às vezes minimamente, mas perde. E se a gente não se aperceber, isso vai crescendo, tomando conta da nossa vida. E aquele que deveria ter o senhorio, porque o Senhor é o meu pastor, aquele que deveria ter o senhorio da minha vida não tem mais. Porque eu acho que existem áreas na minha vida que Deus não pode agir, que Deus não precisa, ou que Ele não deve agir. Então Ele não tem o senhorio, Ele não é o Senhor. E quando eu estiver lá no deserto, eu não vou saber. Eu vou acabar comendo pedra. O que foi que Satanás falou para Jesus quando ele estava no deserto? Transforma essas pedras em pães. Olha que coisa tremenda. Era um deserto. Transforma essas pedras em pães.
Então, a gente tem que viver essa palavra, amar essa palavra. Mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo não compreendendo, nós temos que respeitar a palavra de Deus. Colocar diante do Senhor, porque Ele fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele é que sabe, irmãos. O homem faz planos, a resposta vem do alto, do Senhor. E o Senhor fala que se a gente fizer planos, Ele ainda diz assim, olha, tu não sabe o dia de amanhã. Eu é que sei. Lembra daquele avião que eu dei um exemplo aqui, que caiu onde foi? Eles ficaram batendo lá na porta do piloto, eu não sei se foi na Suécia, não sei. Sei que caiu o avião, o piloto resolveu se suicidar e levar todo mundo que estava no avião com ele. Ele podia ter ido para uma banheira, né? Feito isso, mas ele quis matar um monte de gente. E quando aquela população, aquele povo, tripulação que estava ali naquele avião, viu que aquele piloto estava acontecendo alguma coisa, eles começaram a bater, disseram que foram 8 minutos, eles batendo na porta da cabine, para que, não sabiam se ele tinha desmaiado, não sei, aconteceu alguma coisa. Aí eu pergunto, todos morreram. A minha pergunta, quantos sonhos ali não foram frustrados? Quantos sonhos não morreram ali? Quantos planos não morreram ali? Quantos projetos não morreram ali? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Hoje, nós estamos aqui. Amanhã eu posso não estar mais. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós só temos que aprender que o Senhor é nosso pastor. Nós temos que aprender a confiar no nosso pastor. Nós temos que deixar o Senhor conduzir o seu rebanho, conduzir a minha vida. Mesmo que o meu Senhor, por aí não vai não. Por aí não vai não. Quando ele falou com Abraão e com Ló, Abraão falou assim, olha, o Senhor falou, não é bom que você esteja junto mais. Porque eu estava tendo atrito entre os pastores de um, os pastores do outro, tal. Ele mandou cada um ir. Aí Abraão falou assim, escolhe. O Senhor permitiu que ele escolhesse, que Ló, né? Escolhesse. Olha, ele olhou e viu o quê? O que foi que ele viu? Vocês lembram? O que Ló viu? Os pastos, a campina. Olha ali, meu rebanho vai, ó. E se mandou para lá. Leia a palavra de Deus. O Senhor mandou Abraão levantar os olhos. E falou assim, olha, e aqui será teu. Ló tinha escolhido a melhor parte, o melhor pasto, o melhor lugar. E onde é que Ló terminou? Em Sodoma e Gomorra, no mundão. Todo mundo desviado. Família no caos, num lugar onde só o proferia vergonha. E ele escolheu onde os seus olhos podiam ver. Eu quero esse pasto. Eu quero o que está mais bonito. Porque o meu rebanho aqui vai se fazer. Mas Deus conduziu Abraão para onde? Para o melhor. Mesmo que aos olhos humanos poderia não ser. Porque Ló já tinha escolhido o melhor. Isso é confiar em Deus. É saber que mesmo aos nossos olhos, naquele momento parece que não é. Vai acontecer. Nós só temos que ter fé. Nós só temos que acreditar e confiar no Supremo Pastor. Que Deus tem conduzido a sua igreja. Que Deus tem falado a sua igreja. Mas muitos não querem o pasto que Deus está dando. Querem fazer da sua maneira. Querem realizar da sua maneira. Que nós não sejamos assim. E você que nos assiste não seja assim. Que nós possamos confiar no Supremo Pastor. Que Deus tem conduzido e Ele nos faz repousar. Porque Ele tem dado segurança à sua igreja. Ele tem tirado os parasitas da sua igreja. Irmão, não se tira parasita de maneira que não seja agressiva. Não se tira. Ai, vou tirar um carrapatinho. Até com a mão, se tu tirar, fere. Imagine com produtos. É dolorido. É dolorido. Mas o pastor tem que fazer isso.
Vai sangrar, a ovelhinha lá vai ficar. Quem já teve um animal que já morreu da doença do carrapato? É sério, irmão. É muito sério. Parasita mata. Não só suga o sanguezinho ali, pronto. Não mata. Tira da presença de Deus. Heresia, tira. Mesmo que seja sutil, tira. Texto fora de contexto é heresia. Tira da presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala isso aqui. Sim, meu irmão. Texto fora de contexto é heresia, é pretexto para heresia. Nós temos que ver a palavra de Deus, o que Deus tem falado, o que Deus tem ministrado. Isso o pastor faz. Conduz, tem a visão. Muitas vezes nós não temos, é que nem um visionário. Quando entra num lugar, está todo depredado. A pessoa entra, aí pastor, não pastor, fazer igreja aqui não, muito, meu Deus, está tudo, não, tudo quebrado, tudo feio. Mas o pastor, quando ele é visionário, ele entra, ele não vê como está ali. Ele vê. Olha, ali vai ficar um mezanino do som ali. A visão que ele tem, uma ovelha não tem. Assim como a ovelha aqui, ela não consegue ver onde está o pasto. O pastor tem que conduzir. Nós temos que buscar a visão do Senhor, a visão de águia. Saber que Deus está nos conduzindo, que nós temos que confiar em Deus, mesmo sendo muitas vezes aquilo que nós não queremos. Nós só temos que confiar. Amém? Quantos aqui confiam no Senhor? Digo amém. Nós possamos confiar no Senhor. E que nós possamos dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o quê? Cajado? A vara me consolam. Quer dizer, tu me exorta é porque tu me ama. Porque tu quer ver meu crescimento, não quer que eu me perca. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meu Deus do céu, cheio. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando é que eu vou habitar? Quando eu confiar. Para todo o sempre. Confiar. Confiança. Crer que Deus é o Deus provedor. E Deus está comigo todos os dias da minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço